Voltamos com mais um Comentando Episódio. E finalmente voltamos com The Flash. Cara, eu não vi a hora de The Flash sair e, sem mais palavras, vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, pra começar, se você ainda não assistiu o episódio, por favor, não assista o vídeo porque aqui vai conter muitos spoilers. Sim, eu tô avisando antes de você continuar vendo o vídeo, porque assim você não me culpa depois de ter spoiler no vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ressaltar. Cara, eu gostei bastante do retorno da temporada. A proposta inicial desse episódio foi sensacional, porém eu tenho algumas coisas a reclamar. Eu não curti muito a questão dos efeitos especiais desse episódio. Ele ficou um pouquinho aquém do que a gente esperava, principalmente na cena do Kid Flash correndo até o saqueador. Mas enfim, muitas vezes a gente não tem aquela questão assim de efeitos tops e sensacionais, tendo em vista que a gente vai ter um episódio muito foda com bastante 3D. Mas agora voltando ao ponto do episódio, cara, eu curti muito mesmo a proposta inicial. Como a gente vê no começo da cena, o Barry meio que sonhando com a morte da Iris. E nesse momento em que ele sonha, ele acorda e a Iris tenta saber o que está acontecendo, por que você está tendo pesadelos. Mas ele hesita em contar. Acaba que assim, ele tenta sair dessa conversa de revelar o porquê que ele está tendo aqueles pesadelos e meio que acontece um incêndio e ele sai em busca de salvar as pessoas. E com isso a gente vê a primeira cena do Kid Flash usando o traje e ajudando ele. Assim, eu sei que a gente já viu a cena do Kid Flash em ação em outros episódios, mas dessa vez é a primeira vez que ele está realmente ali como ajudante do Barry. E acaba que o Barry mostra pra ele um pouco de como tem que ser pra salvar as pessoas. Não pode agir por impulso, tem que pensar. E eu acho que isso a gente vai ver muito no decorrer dessa temporada. Principalmente, como eu já falei, agora o Kid Flash está num momento onde ele vai treinar e tentar ser o melhor herói possível. Acaba que assim, o Barry consegue salvar o dia e a gente começa a ver ali um pouco da prepotência do Kid Flash, no momento em que ele sai e deixa o traje dele lá no manequim do Barry. E o Barry fica meio tipo assim, pô, aqui é o meu manequim e tal. A gente dá pra perceber ali que eles vão ter alguns problemas nesse sentido. E acaba que assim, o episódio acaba indo bem, seguindo o seu percurso de forma brilhante. Mostra o H tentando falar sobre a questão do Museu Laboratório Star, que eu preferia que ele já começasse logo como o Museu do Flash. Mas aquele negócio, a gente provavelmente o Museu do Flash vai aparecer algum dia, como já apareceu em um futuro próximo, então possivelmente a gente vai ver ainda o Museu do Flash. Só que ali agora eles estão trabalhando para montar o Museu de Ciências e tal, aquela coisa toda, e tudo isso aí é graças ao H. Só que assim, a gente percebe que há sempre aquele desentendimento, tanto com o Cisco por parte do H, quanto do Barry também por parte do H, porque a gente percebe que eles não confiam tanto no H, principalmente que ele não é tão inteligente como realmente ele dizia ser. Em alguns momentos do episódio a gente vê o Barry lá pedindo ajuda pra ele, pra saber se alguma coisa que ele alterar pode mudar o futuro, e ele tenta explicar que o futuro não é uma coisa fixa. Porém, muitas pessoas acreditam que o futuro é uma coisa fixa e que não tem como ser mudado. O futuro tem que acontecer. Então a gente tem esses pequenos pontos que falam sobre a questão de viagem no tempo, sobre a questão do futuro, do passado, do presente. E uma das coisas que a gente sabe, que a gente tem certeza qualquer coisa que você faz hoje, você pode influenciar o futuro. Então, a mesma coisa se você voltar no passado e mudar alguma coisa, o presente com certeza vai mudar e, é claro, consequentemente, o futuro também. Então eu acho bacana esse ponto, porque eles estão trabalhando com essa ideia de mudanças temporais. E o Barry tentando descobrir se alguma coisa que ele alterar vai impactar em a Iris não morrer, é bacana, é aquela questão, ele fica todo preocupado com essa situação. E tendo essa situação em mente, ele tenta descobrir maneiras de evitar a morte da Iris, sem contar pra ela e sem contar pra equipe. E em alguns momentos a gente percebe que ele fica meio, tipo assim, no momento em que ele tá tentando capturar o saqueador,
ele lembra que no futuro tinha Manchete falando do Saqueador. E esse momento em que tinha Manchete falando do Saqueador, a gente percebe ali que ele estava hesitando em capturar o Saqueador porque poderia desencadear o que ele viu no futuro, ou seja, a morte da Iris. Isso eu acabo, assim, eu entendo aquela questão, ele viu o futuro, ele sabe o que vai acontecer, e as decisões que ele toma a partir daquele momento influenciam muito em qualquer coisa que ele vai fazer daqui pra frente. E a gente percebe esse dilema dele. Por isso que eu achei o episódio foda. A gente percebe o quanto o Barry está preocupado em tentar fazer a Iris não morrer. E acaba que ele hesita várias vezes em questão de capturar o Saqueador, e no momento em que o Wally ajuda ele a capturar e evita que ele seja atingido na cabeça, que poderia até ser um tiro mortal, podemos dizer assim. Então, ou seja, o Kid Flash salvou o Barry. E mesmo assim ele fica extremamente irritado e fala que a parceria estava acabada e tal, que é aquele momento que a gente já tinha falado em outros trailers, como também já tinha falado em Gordo News, onde o Barry realmente está meio que assim, preocupado e acaba com a parceria. Todo mundo achou que esse momento em que ele fala que a parceria estava acabada seria porque o Kid Flash estava se achando demais. Mas a gente percebeu que não, que o motivo real era a questão dos acontecimentos no futuro. Então assim, o humor dele não estava lá para grandes amizades, podemos dizer assim. E eu achei isso bacana porque trabalhou bem, mostrou a questão dele reconhecer o erro dele e depois pedir desculpa pro Wally e assim eles fazerem as pazes. Só que assim, é aquele momento em que ele fala, eu juro pela vida dos meus pais. Mas tem aquele detalhe, os pais dele estão mortos, então provavelmente a Iris também iria morrer. Talvez seja por isso que ela tava com aquela cara meio de tipo, fudeu. Mas brincadeiras à parte, a gente tem esse momento e eles acabam revelando pra toda a equipe o que vai acontecer. E assim, de prontidão, o Cisco resolve ajudar o Barry. E é aquele momento que eu falei assim, pô, eu achei que o Barry iria pedir o Cisco e isso poderia desencadear uma revolta na questão do Cisco. Mas não, o Cisco ficou disposto a ajudar sem pensar nos motivos de alterar o futuro e tal, a questão do Barry não ter salvado o irmão dele. Então assim, o Cisco mostrou que ele realmente perdoou o Barry, pelo menos é o que parece até então. Então isso aí pode descartar algumas possibilidades, igual a gente já havia discutido sobre o Cisco ser o Savita, porque ele ficou revoltado com o Barry, porque ele não perdoou o Barry por não ter salvado o irmão dele. Eu acho que o Cisco já aceitou essa situação. Então o Cisco fala que vai levar ele para o futuro e ele faz usa os poderes dele para vibrar e ver o futuro, aonde eles veem várias manchetes, inclusive a manchete do Saqueador sendo preso. Além disso, nós vemos duas manchetes que provam aí algumas coisas que vão acontecer. Como a gente tem a questão da batalha com os gorilas, uma das manchetes fala que a cidade está se recuperando da batalha dos gorilas. E a outra manchete faz uma referência ao crossover musical, onde fala que o mestre da música acaba recebendo um contrato de 9 dígitos. Aí vem aquele ponto. Então como que ele vai ser o vilão se até então ele é basicamente uma celebridade? Então a gente vai ter sim uma questão de justificar o porquê ele virou o vilão do episódio. Eu acho que isso vai ser bem legal, que encaixa muito naquilo que a gente já tinha discutido, onde o episódio estaria dentro do contexto da série e não iria fugir muito do que a gente tá tendo nesse momento, e eu acho isso importante demais. E além disso, nós vemos também que eles viram lá no futuro o H meio que com a arma apontada para o Savita. Significa que sim, eles já começaram a alterar o futuro. E isso faz com que o Barry, o Cisco, a Kathleen, a Iris, o H e o Wally tente achar uma solução de alterar pequenas coisas para fazer a diferença no futuro. E com isso, acaba que o Saqueador fugiu de Ironhide e na hora o Barry vai atrás dele junto com o Wally. É o momento em que eles fazem as pazes e o Barry fala com o Wally que ele precisa ser um herói. Eu achei isso muito foda, porque ali ele basicamente muda um pouco o futuro, porque a manchete era o Flash captura o Saqueador, e agora a manchete muda para
o Kid Flash captura o saqueador. Então eu achei que foi bem legal, e o rifle que o Barry pegou pro Cisco parece muito com o rifle que o H está usando no futuro. Então tudo aí tá se encaixando muito bem, e provavelmente a gente vai ter uma descoberta sensacional aí no decorrer da temporada, que talvez ele realmente consiga alterar o futuro sem fazer uma cagada muito grande. Pelo menos assim, é o que eu espero que ele não faça, né? Porque, cara, ele já cagou o passado, já cagou o futuro, na verdade cagou o presente e agora quer cagar o futuro. Então temos esses elementos aí que podem nos proporcionar um pouco assim de decepção. Tomara que ele não mude muita coisa no futuro e assim as coisas permaneçam bem legais. Agora, um ponto interessante é a questão do relacionamento do Barry e da Iris. Meio que eles tomaram um passo aí, quase como se fosse um casamento, estão morando juntos, fazem uma festa de recepção. A Kathleen, que estava meio que com problemas com a algema e estava prestes a se tornar a Nevasca, que inclusive era uma das manchetes do futuro, onde a Killer Frost estava foragida ainda. Então assim, eles teriam que evitar esse destino da Doutora Snow. E acaba que ela tinha convidado o Julian para poder entrar, fazer parte do time, mesmo não consultando o time. Mas no final das contas o Barry, o Cisco, todo mundo aceita a chegada do Julian, e assim eles criam um colar, um pingente em formato de flocos de neve para evitar que ela se transforme na Nevasca, porque ele agora recarrega através de energia solar. Então isso aí a gente já tem um momento que pode ser que eles já evitaram duas coisas do futuro, porque uma era se tornando a Nevasca, a outra era o saqueador sendo capturado pelo Barry. E por final das contas, nós temos aí a primeira aparição da Cigana, que assim, no intuito, ela parece ser uma caçadora de recompensa que está vindo atrás do H, e provavelmente ela também tem os poderes de abrir portais dimensionais, porque a gente viu que ela chegou através de um portal. Então provavelmente teremos sim ela ajudando aí de alguma forma o Cisco a desenvolver os poderes. Agora eu quero saber de você, assistiu o episódio? O que achou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e o que você espera para o próximo episódio de The Flash. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, voltamos com mais um salve aqui do canal. Chegamos aí ao final do vídeo, aquele momento onde que a gente dá aquela moral para todos os inscritos do canal. Sim, se você ainda não recebeu o seu salve, não se preocupe que em breve ele deve sair. Mas se você já se cadastrou no formulário há muito tempo, dá uma olhada nos vídeos passados, porque seu salve já pode ter saído e você não viu. Então, sem mais enrolação, vamos ao salve. Ibson Marlon, salve pra você. Anderson Beleza, salve pra você. Raimundo Alves Mendes Júnior, salve pra você. E Lucas Borba Ribeiro, salve pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu mesmo pelo apoio, quem deixou o like, quem compartilhou, quem favoritou. Tudo isso ajuda demais no crescimento do canal. E eu conto com vocês para nós dominarmos o mundo. Porque gordinho que é gordinho tem sonhos de dominar o mundo, né? Então vocês vão me ajudar aí a gente a dominar tudo isso aqui. E nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, valeu, falou, tchau!